A paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade nós estaremos substituindo o nosso irmão Anderson, que faz as leituras diárias de quarta-feira, tendo em vista que nesta semana a pré-aula ficou em sua responsabilidade e ele, por estar atarefado, acabou pedindo o professor Olival para estar fazendo a pré-aula desta semana, e foi uma pré-aula extremamente abençoada. Os irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de estarem assistindo a pré-aula, vão lá no canal da igreja, assistam a pré-aula, que foi uma bênção de Deus para as nossas vidas. Também os irmãos que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam no canal da igreja, comente, compartilhe, para que aqueles vídeos, dos cultos de doutrina na nossa sede, os cultos de doutrina em Luiz Eduardo Magalhães, que é transmitido também, e todos os eventos da igreja que ali são colocados no canal da igreja, é bom nós estarmos compartilhando para as pessoas verem o que Deus tem feito por nós, Como diz o hino, de Daniel Samuel, vem ver o que Deus está fazendo entre nós. Deus está fazendo grandes coisas entre nós, meus irmãos? Louvamos a Deus, nós já chegamos na lição de número 11, na nossa revista desse trimestre. Trimestre esse comentado pelo nosso pastor de uma de nossas congregações, o pastor Gilvan Claro. Somos gratos a Deus, porque Deus tem nos dado os nossos comentaristas, Deus tem agraciado os nossos irmãos com sabedoria do céu. E nós estamos encerrando mais esse trimestre, com esta lição de número 11, vai restar apenas 3 lições para finalizarmos este trimestre. Trimestre esse onde nós aprendemos lições maravilhosas que, se nós formos aplicar em nossos dia a dia, nós seremos crentes melhores na presença do Senhor, Aqui nós aprendemos sobre a gratidão, aprendemos o dever de orar, o dever de ter fé. Aprendemos diversas lições nessas leituras que se passaram. E nós estamos aqui nesta leitura diária de quarta-feira, como eu disse agora há pouco, substituindo o irmão Anderson, pois na segunda-feira é o presbítero Samuel Avelino, na terça-feira é o evangelista Gaspar, quarta-feira é o nosso irmão Anderson, na quinta-feira é a irmã Juliane Prado, ali de Lavandeira, sexta-feira é o nosso irmão Luciano, que faz as leituras diárias. E eu, pela misericórdia do Senhor, quando os irmãos fazem a pré-aula, nós estamos aqui substituindo nossos irmãos na leitura diária. A leitura de número 11, 11ª, diz assim: a cura da filha da mulher cananeia. Nós podemos tirar muitas lições desta cura que Jesus operara na vida da filha desta mulher e também na vida desta mulher. Nós vimos ali, a pré-aula foi abençoada com o professor Olival, ele no tempo que lhe coube ali, porque a pré-aula é resumida, ele faz um resumo, um apanhado geral, mas dá para nós que somos professores um norte para que possamos estar lecionando a escola bíblica. Sou grato a Deus pela vida dos nossos comentaristas, o professor Olival, o pastor Gilvan Claro e o nosso pastor Jean Figueiredo. Que Deus possa estar abençoando os nossos irmãos que são comentaristas, aqui das nossas revistas. A leitura diária de quarta-feira está dizendo: seja paciente na tribulação. E o versículo que foi escolhido está em Romanos, no capítulo 12, e o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor, como o nosso pastor Aldair costuma dizer, está escrito assim na palavra do Senhor: alegrai-vos na esperança. O versículo já começa aqui nos dizendo que nós, enquanto cristãos, devemos nos alegrar na esperança, devemos ter alegria nesta esperança. Aí os irmãos podem fazer uma pergunta, conforme o pastor Jean Figueiredo, esses dias em uma aula, ele estava dizendo: quando formos estudar a palavra do Senhor, devemos fazer pergunta e procurarmos as respostas na Bíblia Sagrada.
Porque aqui ele começa dizendo: alegrai-vos na esperança. Que esperança é essa? A Bíblia vai nos dizer que esperança é essa. Em Lucas, no capítulo 10 e o versículo 20, diz assim: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Aqui é Jesus falando. Os discípulos são enviados para uma evangelização, podemos dizer assim. E esses discípulos aqui no capítulo 10 de Lucas, eles saem para evangelizar. E aí Jesus vai instruir esses discípulos o que eles deviam fazer nessa evangelização. E aqui eles continuam dizendo aqui: e quando eles voltaram, esses 70 eles voltaram maravilhados. Aqui no versículo 17 ele diz assim: eles voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. Aí Jesus vai advertir, disse-lhes: eu vi Satanás descer com um raio a cair do céu. Nós vimos aqui que os discípulos fazendo a obra, eles se alegraram. E aqui no Romanos 12, e o versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança. E que esperança é essa? O versículo 20 de Lucas, capítulo 10, responde: mas não vos alegreis porque vos sujeitam os espíritos. Jesus aqui está dizendo: tudo isso é bom na nossa vida. É bom nós vermos o Senhor operar. É bom nós vermos uma obra como aquela congregação ali em Jacobinha. Em menos de 2 semanas, os irmãos já deixaram a igreja quase pronta. É bom nós nos alegrarmos. É bom nós vermos os demônios sujeitar ao poder que há no Evangelho. Não no mérito nosso, não é meritocracia nossa, mas no poder que há no Evangelho. É bom nós vermos curas. O pastor Aldair até estava usando o exemplo agora há pouco, no culto de doutrina ali da nossa sede. Eu acompanho pelo canal, às terça-feira, o culto de ensino ali na sede. E ele estava falando, né, como é bom a gente ver cura. Ele até usou o exemplo do pastor Gesiel, que foi curado. Eles viram o nosso pastor Gesiel numa situação difícil. Mas como é bom a igreja se alegrar em ver o pastor Gesiel firme e forte, programando os eventos, os nossos congressos. Ele que é responsável ali pela organização, por manter, é óbvio que ele delega, mas é ele que está responsável ali por toda essa organização. E hoje, quando nós olhamos e vemos o que Deus fez, a cura que Deus operou, nós nos alegramos. Mas aí Jesus diz aqui em Lucas: alegrei-vos antes. Ou seja, tudo isso é bom. Ver o inimigo se sujeitar, ver a obra de Deus ir avante, ver cura em nossos meios. Os meus pais foram curados. Minha mãe tinha câncer, Jesus curou. Meu pai tinha problema de coração, Jesus curou. Bate no peito do meu pai um coração mais novo do que ele. Por quê? Porque Jesus curou, Jesus é bom. Mas aí Jesus está dizendo: não fique alegre somente por isso. Alegrei-vos porque o vosso nome está escrito no céu. Esta é a alegria de todo cristão. É por isso que ele começa dizendo: alegrei-vos na esperança. E a esperança do cristão é essa. O pastor Aldair também disse no culto de ensino que teve agora há pouco. Ele falou a respeito dessa esperança, que o mesmo Senhor descerá do céu. Quem é esse Senhor? Ele perguntou lá ao pastor Aldair: quem é o Senhor da sua vida? Esse Senhor que é da sua vida, ele também é o seu Salvador? Porque se ele for o seu Salvador, o mesmo Senhor descerá da onde? Do céu. Então nós nos alegramos nessa esperança que um dia o nosso Senhor, ele vai descer do céu para nos buscar. E o versículo continua dizendo: sede pacientes na tribulação. Já não é uma tarefa muito fácil ser paciente. E ainda ser paciente na tribulação, meus irmãos, que a tarefa se torna mais difícil ainda. Mas a Bíblia está dizendo que nós devemos ser pacientes. Então nós temos que exercitar. Aí os irmãos percebem que tem pessoas que não têm paciência para nada. Ele é aquela pessoa agoniada e... Não, a Bíblia está dizendo: sede paciente. Mas não é na bonança que a Bíblia vai dizer: sede paciente na tribulação. E aí ele continua dizendo: perseverai na oração.
Nós sabemos que nós, enquanto cristãos, nós devemos perseverar na oração, porque a oração ela é uma ligação direta até o nosso Deus. Através da oração, nossos problemas são resolvidos. Através da oração, nós conseguimos ter mais paciência na tribulação. Através da oração, nós conseguimos vencer as dificuldades que vêm sobre nós. Então, o crente que ora, ele consegue ter uma intimidade maior com Deus. Por quê? Porque ele tem uma convivência maior com o seu Deus. Ele tem diálogo com o seu Deus. Ele tem uma ligação direta a Deus. Como é? Através da oração. O próprio Jesus, que é o nosso modelo, que nós devemos seguir, ele orava. Nós vimos que Jesus, após uma grande cruzada, após ele operar um grande milagre, nós vimos que o que ele fazia? Hoje, nos dias atuais, o que se faz? Compra aí alguns quilos de carne, faz uma festa muito grande para comemorar uma vitória alcançada. É errado? Não, não estou dizendo que é errado. Mas Jesus, o que ele fazia? Ele ia orar. Nós devemos nos alegrar, sim, faz parte. Mas nós devemos orar e agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por nós. Porque se não for as misericórdias do Senhor em nossas vidas, nós não conseguimos vencer. E aqui ele está dizendo que tem que perseverar. Não é fácil perseverar em oração. Por quê? Porque às vezes as tribulações vêm para nós podermos ser pacientes. E quando essa tribulação vem, ela pode vir através de um problema conjugal, de um problema no seu serviço, de filhos desviados, conforme o pastor Aldair, agora há pouco no culto de ensino, ele relatou um testemunho da irmã, que os filhos desviados, mas ela sempre falava, os meus filhos estão desviados, mas eles vão voltar para os caminhos do Senhor, porque são pregadores da palavra do Senhor. Aquela irmã perseverou em oração, ela foi paciente na tribulação que ela estava passando, que eram os filhos desviados, mas ela conseguiu alcançar a vitória, porque ela perseverou em oração. Que nós, enquanto cristãos, possamos perseverar na oração. Vamos pedir a Deus que continue nos guardando, porque sem a misericórdia do Senhor nós não conseguimos vencer as lutas nem as tribulações. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus continue abençoando o nosso pastor presidente, com toda a equipe dos irmãos, né, que tem feito. Que obra maravilhosa que Deus tem operado em nosso meio, né, meus irmãos? Deus tem feito grandes coisas pelo seu povo. E eu me alegro porque eu acompanho todos os movimentos da nossa sede que os irmãos postam. Eu estou acompanhando e vendo o que Deus está fazendo. E eu posso afirmar para os irmãos, são coisas grandiosas. Só não vê aqueles que estão cegos, como nós aprendemos na lição passada, né? Tem pessoas que estão surdos, eles não estão ouvindo o que Deus está fazendo. Mas nós sabemos que Deus ele pode operar a cura, né? Nesses que são surdos, que são cegos espirituais. Deus abençoe cada um dos irmãos. Se o nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. A paz do Senhor, boa escola bíblica para todos os professores, todos os alunos, a paz do Senhor, fiquem na paz de Deus.